Deus. A igreja achou Gênesis capítulo 37. É um texto bem conhecido. Glórias a Deus. Vou ler aqui o verso 14, que diz assim: E ele lhe disse: Olha, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Aqui tem o título como José é vendido por seus irmãos. Pode se assentar, igreja. Glórias a Deus. Esse texto, com certeza todo mundo que está aqui conhece. Quem conhece a história de José? Levanta a mão. Quem conhece? Só tem dois ali que não conhecem a história de José, é isso? A história de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Como que Deus exalta um homem. Então, quando a gente começa a ler a história de José, a gente começa também a viajar. A gente começa a criar dentro da gente como se fosse assim uma historinha em quadrinho, que você vai formando os pedacinhos para você conseguir entender o porquê que aconteceu tantas coisas na vida de José. O porquê que por muitas vezes na nossa vida também acontecem tantas coisas que você para e analisa o porquê que eu estou passando por determinada coisa, ou o porquê que Deus está me permitindo a passar por determinada coisa, determinada situação. Quando você lê a história de José, você começa a analisar e entender que José não precisava nem mesmo passar a metade do que ele estava passando, mas só que para Deus era necessário José passar por tudo que na qual ele passou. O porquê? Porque lá na frente o próprio Deus iria exaltá-lo. Você pode dar glória a Deus? Quando você olha para a tua situação, quando você olha tudo que aconteceu com você lá atrás, antes eu bebia, antes eu dançava demais até o chão, não posso entrar nos detalhes das danças, antes eu usava palavras torpes, antes eu ofendia quem viesse me ofender primeiro, antes eu brigava, antes eu dava na cara da pessoa onde ela dá na minha. Então você começa a analisar que você tinha um passado tão ruim, um passado que você olha para ele agora, dá vontade de pegar e apagá-lo. Mas só que o teu passado é passado, porque tudo que na qual você está começando a viver agora, diante de Deus, isso traz exaltação para Deus e também traz honra e exaltação para a tua vida. Porque a tua vida hoje com Deus é uma vida diferente. A tua vida hoje com Deus é uma vida de testemunho de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Você pode dar glória por isso? Ô glória! Quando Deus me fez despertar pela história de José, Deus me fez despertar da seguinte forma: aquilo que é seu, ninguém vai tirar. Porque se quiserem tirar o que é seu, não terão o que fazer com o teu corpo, não terão o que fazer com aquilo que Deus já te deu. É o mesmo que, se Deus me deu o dom da revelação, aí vem o irmão Luiz e pensa assim: eu vou pegar esse dom para mim. E se ele tivesse a condição, a possibilidade de pegar, ele pegava para ele. Mas entenda uma coisa: será que ele teria como usar essa ferramenta de Deus? Aleluia! Da mesma forma, é as coisas que na qual você tem, que Deus separou para você, e que às vezes tem uma pessoa do teu lado, da tua família, ou até mesmo no teu trabalho, que vive cobiçando aquilo que
é seu, mas aquilo que é do outro é do outro. Não adianta você querer nada de ninguém, porque aquilo que Deus veio para te dar, aquilo que Deus veio para te dar, é muito maior e melhor do que fulano e ciclano tem. Você pode dar glória para Deus? Eu já ouvi muita pregação sobre José. O povo dizendo que José gostava mesmo era de fazer uma fofoquinha no começo. Se o
achar que não. José está pensando que ele vai desachar. Não, vou ficar aqui quietinho, escondidinho. Só que José achou. José achou porque era plano de Deus. Deus já tinha tudo organizado. De repente, a precisava ser tão dolorido. Às vezes tem situações que Deus te arranca do meio da tua parentela, do meio da tua família. Dói muito, dói na carne, dói no coração, dói em você por inteiro. Mas às vezes há necessidade de Deus tirar, sabe para quê? Para você permanecer só você e Ele. Porque às vezes aqueles que estão do teu lado, eles só vão te levar mesmo para o buraco. O irmão de José estava acreditando que eu enterrei o sonho de José. É sonhador. Agora eu quero ver o teu sonho te ajudar. Eu quero ver o teu Deus te ajudar. Mas Deus precisava ajudar José, sabe aonde? É na hora que ficasse somente ele e Deus. Aí tem situação na tua vida que você olha para você e fala assim: estou sozinho, tá nada. Tá você e Deus. Deus está trabalhando com você. Deus está segurando nas tuas mãos. Deus está te dando condição. Deus está fazendo por você o que ninguém mais vai fazer. Você pode dar glória? Nós continuamos glorificando a Deus. Aí gritaram lá: ó, vem ele aí. Dá a impressão que José foi no rastro direitinho. Ele está vindo aí, ó. E agora o que a gente vai fazer com ele? A gente mata ele? Não, não vamos usar nossas mãos, não. Aí vamos jogar ele na cisterna. Aí jogaram ele na cisterna. A gente faz o seguinte: a gente arranca essa túnica dele, vende ele. E pronto, vamos encerrar esse problema aí. Tem gente que acha que pegar o que é seu é a solução. É o mesmo que o pastor fala daqui. Aí vieram uma peça de roupa, ó, a missionária sumiu, pastor, mas a roupa dela está lá. Dentro do coração dele vai ficar aquela esperança durante um bom tempo, na expectativa. Não, a minha mãe ela vai voltar, a minha mãe ela vai aparecer. Por quê? Porque o coração da pessoa arde quando você vê na televisão, nas reportagens, pessoas em que alguém desapareceu, um filho que sumiu tem visto no hospital recém-nascido, por aí vai. Aquela pessoa fica o resto da vida naquela expectativa. Não vai aparecer, ela vai voltar. Mas para confundir, sujaram a roupa de Jacó, de José, de sangue. Agora vamos dizer que não tem mais jeito. Vamos falar que ele morreu, um animal comeu ele. Mas eu quero te dizer que a túnica de José ficou intacta. Eu não consegui ler dentro da Bíblia. Se alguém leu, depois fala comigo, me mostra ali. Que a túnica de José foi rasgada, irmão? Não é? Ela voltou inteirinha para a mão do pai. Aleluia! Mas que bicho era esse que arrancou a roupa de José para depois estraçalhar José? Se a gente parar para analisar como que é mentira, a pessoa fala, mas ela vai deixar sempre uma falha. Toda mentira ela tem uma falha no meio. Aleluia! Uma das coisas que eu pedi para Deus, eu não pedi nem para o homem nem para ninguém. Eu falei: Deus, me dá um discernimento quando a pessoa estiver mentindo para mim. Aí é interessante. Eu adoro conversar com mentiroso. Eu falo assim: você é bom, eu não sou não. Eu preciso saber se eu tenho dom mesmo. Então eu vou conversar com mentiroso. Aí o mentiroso senta lá no salão e começa: menina, olha,
que isso, que aquilo, que o outro. Sabe que deixa a pessoa que dá aquela massagem no ego dela, ela se sente, aí ela vai aumentando aquela conversa, vai aumentando. Quando ela terminou de fazer, está terminando de fazer o cabelo, quando ela está indo embora, aí aquela história que ela contou lá no começo, já perdeu o fim da meada todinho. Se você deixar ela trabalhar naquela conversa todinha, ela vai perder o que ela falou lá atrás. O porquê? Porque o mentiroso, ele se perde nas próprias palavras. As palavras dela não se consomem. Não tem firmeza. Então é muito bom quando você bate de frente com o mentiroso, só para você analisar ele, para você ver até que ponto o diabo vai usar a boca de uma pessoa. Porque o mentiroso, ele tem como pai quem? Satanás. O próprio diabo. Jesus. E a gente observa a artimanha, o processo da manipulação, o processo de tentar, a mente dela tentar trabalhar em encaixar as palavras, mas as palavras se vão, porque não teve firmamento. E agora aqueles irmãos voltam para Jacó, tem que contar mentira. Mas aquela mentira não satisfaz o coração de Jacó. Aleluia! Mentira não satisfaz o coração de ninguém. É igual quando a pessoa está querendo trair a outra. O que vai acontecer? Ela vai falar uma mentira, mas não vai convencer. Ela vai falar, mas não vai convencer. E se estiver traindo, ela vai falar, mas também não vai convencer. Porque ela não consegue olhar nos teus olhos. O mentiroso, ele não consegue olhar dentro do teu olho e falar a verdade para você. Por isso que se perde. Pega a túnica agora. Eu quero ver você pegar a túnica de José agora. Senhor. Aleluia. A túnica de José tinha peso. O porquê? Porque José, pelo que eu li na palavra, ele era honesto. Quando ele chegava com o pai dele e ia contar o que os irmãos faziam, ele ia trazer um relatório do que os irmãos dele faziam. É bom trazer um relatório desse modo. Meu pastor não gosta muito de relatório, não. Chegava com um relatório para ele assim, ó, está na mão de Deus. Relatório, está na mão de Deus. Relatório, está na mão de Deus. Vocês vão observar que ele age desse jeito. Porque o nosso melhor juiz que nós temos é Deus. Aleluia. É Deus. Aí agora está aquela túnica lá na mão. Gente, deve vir uma túnica, não sei. Não sei. Você imagina se essa túnica está rolando até hoje, hein? Se a gente já teria botado na moldura e ia falar o Santo José. Tem Santo José também, pastor? São José. São José, forte. Mas a túnica não tem não. A túnica não tem não. Não, ficou com Jacó. Ficou com Jacó. A gente tem que entender o peso das nossas atitudes. As atitudes daqueles homens custou uma mágoa, custou um sofrimento dentro deles muito grande. Todas as vezes em que nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que analisar muito bem aquilo que nós vamos fazer. Até mesmo em comprar, até mesmo em realizar, nós temos que analisar para saber se vai valer a pena e se está no centro da vontade de Deus. Porque senão nada vai dar certo. Aí você vai e analisa assim, bom, aí fizeram isso tudo com José e venderam José. Por que aqueles homens mudaram a rota deles? Porque lá na frente Deus já tinha um propósito. Ele precisava levar José para o Egito. Ele
Deus era Deus na vida de José. Aleluia! Glória Tem a Deus. situações dentro da nossa casa que a gente passa para a nossa família ver que Deus é Deus na nossa vida. Aleluia! Tem situação que a gente passa lá dentro do trabalho, na rua, seja lá onde for, para as pessoas verem que Deus é Deus na nossa vida. Glória a Deus. Tem aquele dia que você está fazendo um trabalho que você está acreditando que é maravilhoso. Olha, gente, esse dia eu fiz uma pegadinha com a irmã Vera, que nem eu acreditei, foi a irmã Vera. Gente, essa aqui eu tenho que contar. Então, eu estava clareando o cabelo da irmã Vera. Fui lá, peguei uma tinta, uma coloração, castanho escuro, taquei no cabelo da irmã Vera. O castanho escuro na ligado com preto. Quando eu cheguei aqui em cima, eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Irmã Vera, o que está acontecendo no teu cabelo? Está ficando preto. Tem erro que acontece que você para quê? Para entender. É Deus. Eu estou precisando da tua ajuda aí agora. Isso estou dando um exemplo básico, simples, pequeno. Mas tem outras situações que você olha e você entende. Senhor, eu estou precisando da tua ajuda com urgência. Aí tem outras situações que você vai olhar e vai dizer, Senhor, eu já estou precisando de um milagre urgente. Aleluia! Essa semana a gente passou uma dificuldade com o Noah, né, pastor? Ele pegou aquela doençazinha de pele, aonde os médicos olhou e achou até que o estado dele já passava até cegado, né? Internado. Queria até internar o menino. Veio para casa. Meu filho. Aí a gente começa na nossa loucura. Vamos fazer propósito. A gente ora, a gente dá banho, a gente faz o que tiver que fazer. Mas a gente não larga a fé. Sabe o que isso nos faz entender? Que tem momento que o milagre tem que ser urgente. E Deus vai agir em cima da urgência na qual nós precisamos. Deus bateu o martelo e falou, ele não vai ficar internado. Mas nós precisávamos dar continuidade à nossa fé. E estamos continuando em quê? Em oração. Orando no grupo, irmãos, nos ajude em oração. Por quê? Porque acreditamos que tem pelo menos 1, 2 ou 3 para ajudar em oração. Oh, glória. Tem coisa que tem que acontecer com urgência. Só para você entender que Deus é Deus. Porque se você não precisar da urgência de Deus de vez em quando, vai dar a impressão que você vai esmorecer. E José ali, ele entendeu a dependência dele de Deus quando ele ficou só. Quantas vezes nós temos que abrir mão de alguém ou de alguma coisa só para sermos felizes? Às vezes tem gente que fala assim, eu vou chutar o pau da barraca. Mas tem situação que às vezes tem que chutar o pau da barraca mesmo. Para quê? Para poder você ver as coisas acontecendo. Porque às vezes Deus está falando para você, está na hora de parar. Chega, dá um tempo. Mas você não está entendendo. Você acha que não, é meu pensamento, é eu mesmo que estou analisando comigo mesmo. Olha, Deus manda te dizer, se você entender que é hora de parar, você para, porque Ele é o único que vai te segurar pelas mãos e vai te conduzir ao caminho certo. Você imagina se José entra no desespero, se José perde a fé, se José deixa de acreditar na promessa de Deus, todas aquelas promessas que Deus tinha liberado para ele lá atrás. Quem tem promessa de Deus aqui? Todos aqui têm promessa de Deus por uma vida. Tem coisas que nem aconteceu ainda, mas você tem fé
que vai acontecer, porque você quer que aconteça, porque você sabe que vai ser bom para você. E assim foi José. Ele se prendeu naquilo que Deus tinha prometido para ele. E ele viveu o que Deus tinha prometido para ele. E eu quero profetizar na tua vida. Você vai viver tudo aquilo que Deus já separou para a tua vida. Oh, glória! Aleluia! O meu maior motivo hoje é saber que tem Deus que cuida de mim. Aleluia! E eu tenho a certeza que o teu maior motivo hoje é você saber que existe um Deus que cuida de você. Aleluia. Porque se a gente não se apegar a isso, o que vai acontecer? Vai chegar um certo ponto que você vai ficar como uma folha seca, que o vento leva para lá, o vento traz para cá e vai levando até você se desfazer. Mas enquanto você se apegar que há um Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagre, um Deus que exalta, um Deus que cuida, um Deus que te ama acima de tudo, aí tudo vai dar certo na tua vida. Aleluia. Exaltado é Deus. O que a gente conclui hoje para a nossa vida? A minha vida com Deus e tudo aquilo que é meu, ninguém vai tirar. Aleluia. Ninguém vai roubar. E toda promessa que Deus tem para a minha vida, ela vai acontecer. Independente que o diabo queira ou que o diabo não queira, mas Deus assinando embaixo, a minha vitória ela vai chegar nas minhas mãos. Independente de quanto tempo vai demorar, que tem bênção que eu estou pedindo a Deus há anos, mas ainda não chegou. Mas isso não vai me afastar de Deus. Ontem, quando eu estava lá igual, teve uma coisa que eu falei e que é de coração mesmo. Eu posso ir em qualquer outro lugar, posso participar de qualquer festa, mas não há outro lugar melhor na minha vida do que a casa do meu pai, do que estar dentro do templo. E eu quero viver essa promessa de Deus. Eu quero pagar o meu voto a Deus, que é estar na casa do Senhor, é nos pés do Senhor, todos os dias da minha